Amigos, aqui é o engenheiro Luiz Fernando e nesse vídeo eu vou tratar um pouco da questão do BIM 4D e do BIM 5D, como é que é essa transição e como é que funciona cada detalhe, porque quando a gente trata de planejamento e envolve orçamento também, fica um pouco mais complexo e eu vou tentar explicar com um modelo que eu fiz aqui no próprio PowerPoint. Por que que não é tão simples assim a gente fazer uma modelagem e achar que vai tirar o planejamento, o orçamento, tudo. A gente tem que se planejar um pouco para conseguir retirar as informações que a gente precisa e modelar para isso. Então vamos lá. Eu fiz esse esquema de pilar em azul, viga em vermelho e a laje em verde para ficar mais fácil o entendimento. E também para eu mostrar uma simulação 4D desse prédiozinho. Então vamos lá. Eu já mostrei o que é a legenda, já falei o que é a legenda. Uma das formas de a gente fazer um BIM 4D, um planejamento, é separar os elementos por códigos. Lembrando que isso não é uma verdade absoluta. Você pode fazer de diversas maneiras. Você não precisa inventar uma codificação nem botar um EAP. Mas eu considero que isso seja o ideal. Então, eu vou falar um pouco aqui da minha opinião. O que a gente pode fazer para conseguir gerir essa informação do BIM da forma melhor possível. Enfim, vamos lá. Essa forma aqui, eu vou separar por pavimentos e por tipo de elemento. Então, eu estou separando os pilares de cada pavimento, as vigas de cada pavimento e as lajes de cada pavimento. Então, quando eu falo em pilar, eu já vou colocar a codificação relacionada a esse pilar de acordo com o pavimento. Por isso que eu coloquei C1. Então, eu já estou diferenciando os pilares do primeiro pavimento para o C4, que relaciona os pilares do segundo pavimento. Do mesmo jeito as vigas. Eu estou separando isso. O que isso vai acontecer no meu planejamento 4D? Que eu vou construir os pilares, todos os pilares, depois vou construir todas as vigas, depois vou construir as lajes, e assim sucessivamente, depois o segundo pavimento da mesma forma. Isso aí vai de acordo com o modo que você vai gerenciar essa informação na obra. Então, esse é um modo, mas existem vários. Agora, quando se trata de orçamento, já tenho, eu considero um pouco mais simples, porque quando eu falo em forma de pilar, eu falo relacionado a todos os pilares. Então eu não tenho necessidade, para orçamento em si, de retirar a área de forma de separada, no caso, de cada pavimento. Eu posso fazer isso. Mas para o modelo BIM, basta que eu colocasse, por exemplo, um código único, como eu coloquei aqui, G1, para todos os pilares, e depois filtrar por pavimento. E aí eu conseguiria. Mas quando a gente trata de planejamento 4D, com essa simples codificação aqui de todos os pilares, G1, para todos os pilares, eu não conseguiria construir eles numa simulação 4D ou gerenciar esses pilares separadamente. Ou seja, o que ia acontecer aqui? Eu ia aparecer na minha simulação todos os pilares de uma vez, do mesmo jeito, todas as vigas, depois todas as lajes. E não é isso que eu quero. Então, por isso que a gente tem que separar as coisas. Esse modo que eu acho de codificação, ficaria melhor colocar uma codificação para o BIM 4D, para o planejamento, e depois para orçamento. E aí sim eu consegui um BIM 5D. Outra forma de fazer um 4D, um planejamento, é separar mais ainda. Eu posso separar parte dos pilares com a codificação e a outra parte com a outra. O que se acontecer na minha simulação? Eu ia realmente construir uma parte, depois construir outra, depois construir uma parte das vigas, depois outra parte das vigas, e outra parte das lajes, e outra parte das lajes. Ia ficar mais separado. Isso vai depender do modo de gestão que a empresa ou o engenheiro quer ou precisa fazer. Então, a última forma é uma forma mais simplificada.
em que eu tô controlando, na verdade, toda a estrutura do pavimento. Ou seja, não tem necessidade de eu separar o código para cada pilar e muito menos de pilar para viga. Aqui, nesse caso, eu estou colocando um código só em todos os elementos estruturais do pavimento. Então, na simulação, ficaria como se eu construísse tudo ao mesmo tempo. Na prática, não vai acontecer isso, logicamente. Só que é um modo que eu quero gerenciar. Às vezes o prédio é muito alto, tem muita coisa. Enfim, isso aí vai depender realmente do modo de gestão. Eu fiz aqui mostrando como é que a gente chegaria no BIM 5D, partindo desse modo de trabalho que eu estou mostrando. Então aqui eu tenho esse último método de planejamento, em que eu estou controlando a estrutura como um todo. Então, o código de planejamento por pilar vai ser o mesmo para a viga daquele mesmo pavimento. Também o mesmo da laje. Só que a codificação para orçamento, eu até botei aqui diferente, G com G, né, G1, G2 e G3, já é um pouco diferente, porque a forma, o serviço no TCPO, no Sinapel, enfim, de concretagem de pilar, de viga, de laje, já é diferente. Então, por isso é necessário separar. Mas, ao mesmo tempo, fica um pouco mais simples, porque quando eu colocar a codificação de orçamento, vai para todos os pilares, do mesmo jeito com a viga. Então, o serviço de concretagem de pilar, esse código vai ficar em todos os pilares, ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Quando eu tenho essa codificação do planejamento, separado da forma que eu quero gerir, e a codificação também do orçamento, e eu consigo gerir esses dados aí no meu modelo BIM, independente do software que eu uso, aí eu vou ter o BIM 5D. Então você vê aqui que meu pilar tem o código C1 relacionado a planejamento e o código G1 que é relacionado a orçamento. Lembrando que esse código G1 é só para simplificar, mas ele vai ser um código para cada serviço. Então eu vou ter concretagem de pilar, vou ter forma, ferragem, e isso para todos os serviços de uma obra. Do mesmo jeito a viga, eu vou ter o mesmo código C1, porque eu escolhi gerir a estrutura do pavimento completo com o mesmo código. E assim sucessivamente. Como é que ficaria a simulação dessa forma de trabalho? Ficaria assim, tudo de estrutura desse pavimento seria construído ao mesmo tempo. Então, o primeiro pavimento seria construído na data 1, o segundo pavimento completo na data 2, o terceiro pavimento completo na data 3 e assim sucessivamente. Eu vou mostrar agora um outro modo de planejamento, porque que nesse caso vai ficar um pouco mais complexo, mas como eu falei, vai depender do modo de gestão, de como você quer separar, de como é que você vai controlar essas atividades, esses serviços na obra. Então por isso que tem que ter cuidado com a modelagem. A gente tem que modelar de acordo com o que a gente vai precisar, tanto para orçamento como para planejamento. Então vamos lá. Nesse caso aqui eu estou separando parte dos pilares com código, parte dos pilares com outro código, porque às vezes o prédio é grande, enfim, precisa dessa separação. Viga também da mesma forma. Estou colocando parte das vigas com o código, parte das outras com outro código. E também a laje eu coloquei só com código mesmo. Enfim, e assim sucessivamente. Quando eu for para outro pavimento, aí já vai outro código para uma parte dos pilares e assim sucessivamente. E como é que ficaria a simulação desse exemplo aí, um pouco mais ramificado? Ficaria assim, eu construiria o primeiro pilar, primeira parte de pilares com o código C1, depois a segunda parte, e aí uma parte das vigas, e depois a segunda parte das vigas, e aí a laje. E assim sucessivamente. Então esse vídeo eu fiz porque eu acabei até conversando com alguns inscritos, e muita gente tinha essa dúvida de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Planejamento, com orçamento, fazer o 5D, o 4D, tudo ao mesmo tempo. E não é tão simples, você tem que tentar perceber e se planejar para ver como você vai fazer isso. Uma forma seria essa que eu estou explicando. Separar essa codificação
e perceber que às vezes com o mesmo código, com a mesma metodologia que você faz o 4D, não é possível retirar um orçamento tão fácil como todo mundo imagina. O BIM ajuda muito, mas você precisa ter uma forma de trabalho que possibilite retirar essas informações que você precisa. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com os engenheiros e arquitetos e comente aí embaixo se você ficou com alguma dúvida, enfim, me deixa aí seu feedback. Abraço!